Nós vamos conversar um pouco hoje sobre algumas coisas que Deus tem falado comigo há algum tempo. Nossa vida pessoal e na vida profissional, todos nós conhecemos pessoas que são otimistas, que são positivas, mas infelizmente também conhecemos algumas pessoas que não são bem assim. Então nós vamos contar algumas histórias aqui. Vou começar com a história desse nosso amigo aqui. Quem que é? Por favor, pode mudar lá para mim? Esse é o seu Nicolau. Seu Nicolau é o pai de um cliente meu. Seu Nicolau, aquele que fala: oi, está chovendo aí? Ô Marcão, vem comer pão de queijo. Ele fala tudo meio diferente, super gente boa. Esse seu Nicolau está sempre alegre, mas esse dia ele estava radiante. O dia dessa foto aí. Eu falei, mas deve ter acontecido um fato inusitado, algo maravilhoso. O seu Nicolau está todo faceiro e feliz desse jeito. Fui perguntar a ele: seu Nicolau, tem algum motivo? O senhor está tão feliz desse jeito? Claro, Marcão, mas não sei falar o sotaque dele, vou falar do jeito certo mesmo. Claro, tem assim, olha, eu vou te apresentar o motivo da minha alegria. É isso, muda lá para mim. É isso aí, ó. Ele tinha conseguido tirar, depois de muito tempo, aquele cartão de estacionamento para o idoso. Eu falei, mas... Oi? Mas isso é motivo para alguém estar feliz desse jeito? Mas tem coisas que talvez para mim não façam muita diferença, não tenha muita importância, mas que para outra pessoa tem bastante. Como é que eu vou discernir isso? Então o nosso tema que nós vamos conversar hoje, muda lá para mim, por favor, é que às vezes o problema que está à nossa volta não é o problema em si, mas é a forma como nós vamos lidar com essa situação é que pode ser um problema ou não para mim. Nós vamos conversar hoje um pouco, rápido, pode mudar lá para mim, por favor, sobre esse tema aí, ó, enxergando além do óbvio. Só vamos pedir para o Senhor ministrar o nosso coração. Feche seus olhos um pouquinho, por favor. Senhor Jesus, Espírito Santo do Senhor, convidamos nesse momento o Senhor estar aqui conosco, ministrando os corações de todos nós, que o Senhor esteja aqui permeando o coração e a mente de todos nós que estamos aqui, para que nós possamos entregar para o Senhor todas as coisas que estão nos incomodando, que o Senhor faça a diferença e faça a transformação que o Senhor julgar que seja necessário, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos usar um texto-chave, que eu vou lendo para vocês aqui, porque o texto é grande, e a gente vai lendo ele em pedaços. Essa é uma passagem que muitos de nós já conhecemos, a maioria de nós, mas ela é uma passagem que deixa muitos ensinamentos para nós. Está lá em 2 Reis 6, de 8 a 23. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Nós não estamos falando do mês passado, não. Isso é 2000 anos antes de Cristo. Depois de deliberar com seus conselheiros, ele dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções, e isso enfureceu o rei da Síria de uma maneira que ele convocou os seus conselheiros e lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Quem é de vocês que está me entregando? O que nós conversamos aqui, eles vão lá e contam para o rei de Israel. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel,
que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Segura aí, não precisa mudar agora não, deixa aí. O rei da Síria estava tentando, mas não conseguiu o seu intento. Ele queria matar o inimigo. Ele queria vencer o desafio. Ele queria tirar da reta dele algo que estava incomodando, que ele precisava eliminar. Ele tinha poder, tinha dinheiro, ele tinha exércitos, tinha armamentos, mas ele não conseguia atingir o seu objetivo. Será que algum de nós conhece alguém que tem poder, dinheiro, exércitos, parará, seguidores, parará, e não é feliz? E não atinge os seus objetivos? O rei armou uma ação que na visão dele não tinha como dar errado. Cercou o inimigo de noite. Vamos ver o que aconteceu a partir daí. Pode mudar lá para mim. O servo do homem de Deus, quer dizer, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então Deus os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Ele lhes disse aos inimigos: esse não é o caminho, nem a cidade para que vocês procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. O que é que aconteceu ali? Interessante. Você veja lá que Eliseu orou para abrir os olhos do seu auxiliar, que ele não estava enxergando além do óbvio. Só que ele orou porque o auxiliar dele estava com os olhos fechados para as bênçãos que estavam ao lado dele. Ele só estava enxergando as dificuldades, o inimigo. Então Eliseu teve que pedir a Deus para abrir os olhos do seu ajudante. Mas é interessante também que nessa passagem que nós lemos aí, Eliseu orou para fechar os olhos do inimigo. Para um pediu para abrir, para os outros pediu para fechar. Por que será isso? Porque quando nós estamos de olhos fechados para Deus, quando nós estamos com os olhos fechados para a fé, quando nós estamos com os olhos de fé fechados, nós só vemos dificuldades. Nós não podemos ver o que está à nossa volta. Nós ficamos totalmente à mercê da situação onde nós estamos envolvidos. Ficamos totalmente dependentes de quem vai nos guiar, ou para um lado, ou para o outro. Como os inimigos ficaram aqui, sendo guiados porque estavam cegos. Mas o texto continua, muda lá para mim, faz favor. Assim que eles entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, dos soldados inimigos, para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que eles estavam dentro de Samaria, na casa do inimigo.
entregues de bandeja para o inimigo. Aqueles que eles queriam matar, eles estavam lá, cercados, eles agora. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costuma matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete. E terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. O que nós podemos aprender aí? Qual era o propósito de Eliseu nessa situação aqui? Era matar os inimigos dele? Era acabar com o rei da Síria? Era dizimar tudo que tinha pela frente? Ele só queria resolver a situação dos inimigos que estão invadindo eles toda hora. O foco dele era a vingança? Será que o foco dele era matar os inimigos? Não levar desaforo para casa? Colocar o outro no seu lugar, para ele aprender com quem que ele está falando? Mostrar que eu sou o cara, olha o que eu fiz com vocês. É isso que era o desejo dele? Não. O foco dele era resolver a situação. E a maneira como Deus usou Eliseu para resolver isso foi abençoando o seu inimigo. Aí, gente, a gente precisa ter um entendimento aqui. Nem sempre é fácil a gente fazer isso. Principalmente se eu me deixar levar pelos olhos naturais que todos nós temos. Pode mudar lá para mim, faz favor? Quem aqui de nós? Acho que ninguém de nós aqui, todo mundo abençoadíssimo. Acho que ninguém aqui nunca teve uma situação dessa aí. Mas de repente conhece alguém que esteja passando por uma situação complicada, ou que já tenha passado por uma situação difícil, daquelas que você fala, agora não tem mais jeito. Tipo, o auxiliar de Eliseu lá falou para ele: cara, você já viu a quantidade de inimigo que tem lá fora? Eliseu estava diante de uma situação dessa. Como é que ele resolveu isso? 3 vezes ele orou ao Senhor. Abriu os olhos do ajudante, fechar os olhos do inimigo, abrir os olhos do inimigo para ver onde é que ele estava e abençoá-los. Vão guardando essas informações aí. Muda lá para mim, faz favor. Olha lá o que a gente procurando aqui no Novo Testamento. Olha o que Mateus fala lá para a gente. Os olhos são a janela do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Mas tem como o olho ser bom ou ser ruim? O olho, o que Mateus está querendo nos ensinar? O que está escrito que Jesus estava nos ensinando através de Mateus? Existe pessoa que só consegue ver as coisas difíceis. Nada tem valor. Nada vai dar certo. Você está falando isso, Marcos? Você não está na situação que eu estou, na enrascada que eu estou. Para mim tudo é complicado. Eu não nasci para ser feliz. Eu nasci para ser esse reles verme insignificante que eu sou. Olho ruim, cara. Olha lá. Se os olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Quem que faz essa escolha? O olho é o mesmo. Quem faz a escolha? Cada um escolhe. Como é que eu quero que o meu olho seja? Bom ou ruim? Pode mudar lá para mim, faz favor. Então, como é que eu posso, Marco,
caminhar para enxergar com esses olhos bons. Que às vezes eu sou pego, cara, pensando bobagem. Às vezes a situação que eu não sei nem por onde começa. Tinha uma galera, tinha um tempo, atualmente ninguém está assistindo muito mais isso, mas tinha um tempo aí que todo mundo assistia o Fantástico. Existia até na linguagem popular a síndrome do Fantástico. Que era musiquinha, 11 horas, domingo, 11 horas da noite, tocava a música, encerrando o Fantástico, o cara, agora está na hora de desligar a televisão e dormir, e amanhã enfrentar a bocada. Como é que eu faço para enxergar além do óbvio que está aqui à minha volta? Olha o que Mateus fala lá. Filipe usou essa passagem domingo passado, numa pregação que ele fez aqui maravilhosa. Eu vou usar a mesma passagem, só com uma outra conotação. Jesus falou o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Filipe usou muito bem aqui no domingo passado, dizendo que nós precisávamos estar atentos para a gente não julgar os outros, não achar que os outros fizeram isso, e eu não faço isso. O que o Espírito Santo falou para mim, que aqui é o seguinte, que Jesus está nos ensinando a tirar da nossa visão a trava, as nossas dificuldades, as vigas que impedem de ver as bênçãos que estão do nosso lado, tudo que está impedindo o nosso crescimento. Minha gente, quem que é filho de Deus aqui, levanta a mão. Será que Deus, que é o nosso Pai, quer coisa ruim para a gente? Lá em Mateus tem uma passagem que diz assim: qual é o pai que o filho pede um pão, ele dá uma cobra? Qual pai que faz isso? Às vezes, o que Jesus está nos falando: Marcão, para, caboclo, de só ver dificuldade, olha, tira essa viga que está no seu olho e olha quanta coisa eu estou trazendo para você, e você não está aproveitando. A minha amada esposa, ela me contou uma passagem uma vez, que a nossa vida é mais ou menos como quando Jesus prepara um banquete, o tamanho dessa igreja aqui para nós, uma mesa com tudo quanto é coisa gostosa para comer, tudo que você pode pensar, até para aquele que tem que ter laticínio com lactose free, que no meu tempo lá de Minas Gerais nós nem sabíamos o que é isso, mas Jesus prepara aquele banquete e o caboclo entra lá e pega só um cafezinho sem açúcar, puro, coado anteontem, toma aqui golinho só, não, tá bom. Jesus, cara, mas olha tudo que eu preparei para você. Ah não, mas eu estou com pressa porque eu tenho... Tem gente que vive assim. Essa é a trava que está no nosso olho. Nós não estamos vendo tudo que Deus preparou para nós, e a gente está achando ruim das coisas. Por favor, muda lá para mim. Os olhos da fé têm uma visão perfeita, adequada, exata, sempre enxergam além do óbvio. Cara, eu já falei de olho bom, olho ruim, agora o olho da fé. Olhos da fé. Tem como eu usar meus olhos com fé? Muda lá para mim. Como é que eu vou conseguir enxergar a vida pelas lentes da fé? Pode mudar. Olha lá que diz em Hebreus 11:1. Hebreus todo mundo conhece, é o capítulo... Hebreus 11 é o capítulo da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse é o olho da fé. Aquilo que eu não estou vendo,
Nós cantamos hoje aqui: a quem eu temerei, a quem eu temerei. Aí eu pergunto: como é que eu não vou enxergar as coisas com os olhos da fé? Se a fé é a certeza, não é o desejo, é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, meu amigo, tome posse o seguinte: a bênção já está com você. A bênção que você precisa, Deus já te concedeu, ela só não chegou ainda, mas está vindo. Mas ela não pode te encontrar derrotado. Não quero, mas a minha vida é muito difícil. Mas não consigo fazer nada. Mas é que eu não sei falar inglês. Minha cidadezinha lá de Abaeté, Minas Gerais, deve ter um professor de inglês. Até hoje, que foi meu professor quando era pequeno. Não, ele era jovem igual eu, na época. Aí o povo vive. A gente não pode olhar as dificuldades, nós temos que aprender a enxergar com os olhos da fé. Muda lá para mim, amigão, por favor. Olha lá que Efésios 1:18, que Paulo falou: eu oro para que os olhos do coração... Pera aí, é o quarto olho. Olho bom, olho ruim, olho da fé e olho do coração. Está vendo? Bíblia também é cultura, não sabia que tinha tanto olho. Eu olho para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. O que é a esperança? Volta no anterior lá para mim. É o que nós esperamos, é a fé. Pode voltar, por favor. Olha, sejam iluminados para que nós possamos conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Isso é o que Jesus, através de Paulo, está nos dizendo. Ele ora para que os olhos do nosso coração possam enxergar e viver e andar com os olhos da esperança do que Jesus desenhou para nós. Nós estamos todos tristes, ficamos muito tristes pelo episódio lá dos meus conterrâneos em Minas Gerais, essa semana passada. Cada dia vem notícia mais triste ainda, vem vídeo mais triste, enfim. Mas o que nós cristãos temos que crer? Nenhum de nós vai saber a nossa hora. Oro para que a esperança do coração deles, de cada um daqueles que ficou soterrado, que está desaparecido, seja pela fé que Jesus colocou no coração deles. Que eles sejam alcançados pela misericórdia do Senhor. E que as famílias entendam que eles estão dentro da esperança que Deus deu para eles. Pode mudar lá para mim. Só rapidinho, 3 exemplos. A Bíblia é cheia de exemplos de quem viveu na fé. Mas eu vou passar só 3 ali, ó. Primeiro exemplo de quem viveu com os olhos da fé foi Paulo. Lembra-se? Era perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus no deserto, transformou-se em Saulo, ninguém queria saber dele, os apóstolos, agora eram os apóstolos que não queriam ele. Ele virou inimigo dos antigos amigos dele, e os apóstolos também não queriam ele. Mas ele perseverou, ele foi perseguido, teve que fugir dentro de cesta de roupa, foi preso quantas vezes. Tem passagens que Paulo está preso, trancado, amarrado num guarda dentro da cela, a cela trancada, outro guarda lá fora, outra cela, 7 celas, e ele lá louvando a Deus à noite.
estava enxergando a situação com as lentes da fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, que se negaram a se render ao rei, a idolatrar o rei, porque eles só idolatravam a Deus. Por causa disso, preferiram assumir o risco de ir para a fornalha e saíram ilesos, porque estavam enxergando aquela situação com os olhos da fé. A vida de José, até ele chegar onde é que ele chegou, quanta coisa esse caboclo passou. São 3 exemplos rápidos e simples do que é enxergar com os olhos da fé. Por favor, pode mudar lá para mim? Então vou dar para vocês assim, 3 pontos rápidos de como que eu faço, como é que eu posso me desenvolver a minha capacidade de conduzir a minha vida com as lentes da fé. O que é a fé mesmo? É a certeza daquilo que nós ainda não vimos. Primeira coisa, primeira situação que está lá na Bíblia para nós, está lá em Mateus 18:4, que diz que nós, portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é ser humilde como uma criança. Criança não mente. Ela aprende com a gente a mentir, mas ela não mente por si só. A criança não engana os outros. Infelizmente, ela aprende com os outros a enganar. Criança não dá propina para fechar negócio. Criança não busca vantagens ilícitas que ela não tem direito. Uma criança é humilde e aprende tudo que for ensinado a ela, de bom ou de ruim. Por quê? Porque ela é humilde. Humilde. Eu tenho 3 netos e meio. A meia está aqui. Ontem foi dia de os 2 mais velhos, a Mariana de 8 e o Mateus de 6, dormir em casa. Então, quando a gente viu que, pô, Marcão, você está abatido, o que é? Você teve algum problema? Não, os netos que foram para casa. E aí acontece isso aí. Mas, o que eu quero dizer assim, se você fala para eles de uma maneira que eles entendem que não pode mexer nisso aqui, porque a vovó não quer, falar que for o vovô, não tem problema nenhum, ele faz a mesma coisa. Mas que a vovó não gosta, eles obedecem. Criança é humilde. E nós, para enxergar com os olhos da fé, primeira coisa é ser humilde. É saber ouvir o que está sendo dito para mim. É saber procurar enxergar tudo que está à minha volta. E não só aquilo da maneira como eu quero ver. Como eu estou vendo. Meu casamento não tem jeito. Cara, você está olhando com os seus olhos ou com os olhos da fé? Será que para o futuro não tem jeito? E assim vai. Primeira dica é essa. Pode mudar lá para mim? Segunda, está lá em Salmo 44, que diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança
e não vai atrás dos orgulhosos. O primeiro recado é a gente ser o quê? Humilde. Aí Salmo vem lá e fala que não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. É a idolatria, é a vaidade. Aí eu está aparecendo fama, dinheiro. Isso são os orgulhosos que buscam. Segunda dica para nós que está na Bíblia é nós andar com pessoas de Deus que não vão estar nos orientando, nos aconselhando errado. Passa lá para mim, tem mais um ainda aqui. Está lá ainda, ó. Andar com gente de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Simples. Procure andar com pessoas que têm algo para te acrescentar, e não que vivem com outros olhos, com os olhos não da fé, mas os olhos do mundo. E a terceira dica: orar. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Alguém aqui conhece alguém, uma pessoa que recebeu um milagre, ou recebeu uma resposta de Deus para uma situação que precisava? Amém. Muitos de nós. Mas às vezes a gente vai conversar com as pessoas e dizem para nós: Marco, mas eu oro todo dia, mas a situação não resolve. Sabe por quê muitas vezes? Porque às vezes nós estamos orando, mas nós não cremos que Deus é suficientemente capaz de resolver. Às vezes a gente ora, pede a intervenção do Senhor. De noite, chegou de manhã, foi Deus teve a noite inteira para fazer as coisas, não fez, agora é comigo. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, que era cristão. E aí, ele começou a me dizer, o diretor da empresa me liga e falou: Marcão, é o seguinte, o rapaz fulano de tal aqui, eu precisava falar com você sobre ele, porque ele não está bem aqui. Nós precisamos tirar ele daqui. Ele está pegando no pé aqui do meu diretor, está não sei o quê, está trabalhando contra nos bastidores, está desmoralizando o cara aqui com a equipe. Eu falei: deixa comigo. Eu liguei para o meu filho: escuta, cara, vem cá falar comigo. E chegou lá: o que foi, Marcos? Que história é essa que está falando? Não, eu tenho orado para Deus me ajudar nesse projeto, mas às vezes nós temos que dar um empurrãozinho. Esse empurrãozinho era o jeito que ele estava falando para minar o diretor, porque estava atrapalhando ele lá. Se nós crermos, nós vamos receber. Se nós quisermos continuar fazendo do nosso jeito, não é lentes da fé. Então, meus amigos, nós precisamos entender que a nossa vida aqui onde nós estamos numa caminhada. Nós estamos de passagem.
Isso aqui é com algum propósito. E os propósitos que Deus tem para a gente, invariavelmente, são muito maiores do que os nossos. Nós às vezes nos contentamos de não ter problema financeiro, tá bom demais. Ou às vezes nós nos contentamos de morar bem. Ou às vezes nós... Esqueço, alguns anos atrás, uma noite eu estava no carro, chegando de viagem, voltando de Santa Catarina, e o Leandro, do Leandro e Leonardo, estava embarcando para ir para os Estados Unidos, por um último fio de esperança que surgiu para curar a doença que ele tinha. E ele falou para o repórter: eu daria todo o meu dinheiro, tudo que eu conquistei, para eu ter minha cura. Não estava olhando com os olhos da fé. Dá o dinheiro. Será que ele orou? Crendo. Tomara que sim, e que Deus tenha o abençoado. Mas não tem como eu enxergar com os olhos da fé se eu não orar com fé. Nós cantamos hoje aqui. Depois eu vou até pedir o Felipe que antes de terminar, se a gente pudesse cantar novamente. Oh, não, nunca me deixou. Maravilhoso essa oração dessa letra. Pode mudar lá para mim, faz favor. Olha aqui que Jesus falou: eu lhes disse essas coisas para que em mim, em Jesus, vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Cara, acredita em mim, não desanima, olha com os olhos da fé, essa situação vai passar, a bênção já te dei, está vindo. Mas se você desanimar, a bênção não chega. Ande até o final do deserto, passe o resto da trilha, suba o resto da escada, não desanima no meio. Tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, já venci o mundo e nós vamos comemorar isso na ceia hoje. Quem pode dar um aplauso para Jesus por causa disso? Amém. Pode mudar lá para mim, por favor. Olha que está lá em Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nosso entendimento é, como diz o Mateus, meu neto, não é nada. O que é o nosso entendimento? Eu estudei em Harvard, falo 17 idiomas, já visitei 215 países, mas o meu entendimento é nada. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não só naqueles que deram certo, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Sabe como é que nós vamos evitar o mal na nossa vida? Sendo humilde como uma criança, andando com pessoas de Deus, orando todo dia. Pode ter certeza que o mal está ao redor querendo nos atacar. Orai e vigiai. O inimigo está ao redor pronto para atacar. Está lá em Pedro, 1 Pedro. Mas confie no Senhor.
Não desanime. Muda lá para mim, por favor. Quem aprendeu a olhar a vida pelas lentes da fé? Quem que entendeu o que é a lente da fé, por favor? Amém. Quem aprendeu a olhar a vida pelas lentes da fé, não se rende a nenhum cerco. Amém? Pois se apoia na certeza de que é o Senhor que cuida dos seus filhos. Não é uma porcariazinha de uma situação difícil que eu estou aqui passando. Essa é uma circunstância que passa. Jesus ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Quantos milagres tem lá na Bíblia que Jesus fez? Como é que eu vou me preocupar com essa nhaca que está aqui, que eu estou passando? Olhe pelos olhos da fé. Não desanime. Avance. Vá para frente. Pode mudar lá para mim. Por favor. O que nós podemos ver nessa imagem? Quem pode falar o que está vendo aí? Um rosto feminino. Um rosto feminino. Alguém viu alguma coisa diferente? São pássaros e uma árvore, né? Pássaros e a árvore. Viram também lá ou não? O rosto feminino. Ok. Pássaro e árvore. Perfeito. Quem está certo? Olhos da fé. Por que nós temos que ver as coisas sempre de um jeito só? Abra a sua mente. Abra os seus olhos. Abra. Passe a enxergar com os olhos da fé. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu vou pedir, se o Felipe puder ir assumindo ali de volta, por favor. Se alguém está aqui, pode fechar seus olhos um pouquinho. Se alguém que está aqui, que precisa vencer um adversário forte. Não sei se é uma enfermidade, não sei se é um relacionamento ruim, não sei o que é. Mas se alguém que está aqui hoje, que precisa transpor e crer que o Senhor é capaz de te levar para outro nível. Todo mundo de olho fechado. Se alguém está nessa situação, só levanta a mão onde você está aí. Amém? Já vi, ok? Pode abaixar. Muito bem. Então nós vamos pedir que Deus esteja, que Jesus esteja fortalecendo os seus olhos da fé, para que você hoje possa orar como você nunca orou até hoje, porque você vai orar com os olhos da fé, com os olhos do coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, clamando ao Senhor nesse momento, repreendendo toda ação contrária ao Senhor Jesus nas nossas vidas, nas vidas de todos esses seus filhos que estão aqui. E nós pedimos, Pai, abra os olhos da fé, como Eliseu fez com seu ajudante. Abra os olhos para que nós possamos enxergar, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, todos os caminhos que nós temos.
para que nós não fiquemos presos nas dificuldades. Senhor, abençoe cada um de nós, cada pessoa que está aqui, cada pai de família, cada mãe, cada filho, cada filha. Olhe por todos nós, nos dê a sua bênção, em nome de Jesus. Amém.